Olha o que a Bíblia diz no versículo 10: profetizei conforme me deu ordem. Já dizia a vovó, manda quem pode. Esses dias eu guardei essa frase a vida inteira para falar para meus filhos, aleluia. Benjamin me perguntou, mãe, por que eu tenho que fazer? Eu falei, então, tem um versículo que está lá em 2 Raquel, capítulo 3. Manda quem pode. Aí tem dia que eu falo assim, e obedece quem tem medo de perder os dentes, aleluia. Motiva Mulher. Aqui nos ajudamos a seguir em frente. Se existe uma área da sua vida que parece parada, seca ou sem resposta, presta atenção nisso. Deus nunca se assusta com cenários impossíveis. O que para muita gente já acabou, para Deus ainda pode recomeçar. E essa mensagem de hoje é para lembrar você de que, mesmo no vale, mesmo em meio ao silêncio e à espera, ainda existe uma palavra capaz de trazer vida outra vez. Quantas vezes nós ouvimos algo da boca de Deus? Nós sabemos, temos convicção do que Ele disse. Nós falamos para quem está à nossa volta, olha, Deus me disse isso. Deus me mandou fazer isso. Só que o tempo da espera nos faz esquecer. É como se fosse um apagão, sabe? Uma amnésia repentina. Você sabe do que Deus disse. Você tem convicção de que foi Deus quem falou. Você tem convicção de que Deus é que está te conduzindo a essa dor, te conduzindo a esse tempo de luta, te conduzindo a esse tempo de prova. Porque amigo, preste atenção. Uma coisa é você estar vivendo um tempo de dor, de algo que você não sabe o porquê está vivendo. Alguém já viveu isso? O que, Raquel? Aquela luta que tu não sabe nem de onde veio. Alguém? Vou vir morar na Penha. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas alguém? Só eu? É aquele nocaute que tu sabe que tu fala, Deus, pelo amor de Deus, da onde veio essa luta? Alguém já viveu isso? Uma decepção que do nada, você pensa que é do nada, mas papai está dizendo, vamos lá, um tempinho de prova, rapidinho. Só que não é o caso de Ezequiel e nem do povo de Israel. Essa luta que estão vivendo, essa dor que estão vivendo, esse exílio que estão vivendo, foi avisado pelo próprio Deus. E nada mais é do que colheita de decisões erradas do próprio povo. Porque Deus nunca vai nos conduzir ao exílio sem antes não tivermos dado para o próprio Deus um motivo. Exílio, um dos significados de exílio é solidão. E quando Deus quer falar com a gente, como dizia o povo, no tete a tete, Ele vai nos permitir entrar em um tempo de solidão. Porque se fosse de outra forma, nós não ouviríamos a voz dele. Mas alguém tem essa convicção ou só eu? Olha para quem está do teu lado e fala, não é que Deus te odeie. Pode falar, embora você tenha motivos bastante. Fala, essa questão é Deus te trazendo de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Que lugar é esse, Raquel? O centro da sua vontade. Preste atenção. O Espírito Santo me dá algumas lições nesse texto. E em poucas palavras, mesmo com a voz fanha, eu preciso que você guarde no teu coração. Número 1, preste atenção. Olha o que Deus disse a Ezequiel no versículo 3. Deus faz uma pergunta. Escuta. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? A minha vontade, Senhor, eu sou Ezequiel, é falar para Deus, o Senhor está perguntando para mim, não é assim? Se o Senhor que é o dono do poder, se o Senhor que é o todo-poderoso, se o Senhor que é Deus por excelência, o Senhor está me perguntando se esses ossos podem viver, eu falaria para Deus, Deus, pelo amor de Deus. A primeira lição que eu preciso que você guarde no seu coração é o seguinte: em meio a um vale, Deus te fará perguntas que vão expor a tua fé. Vou repetir porque tem crente fingindo que não ouviu. Vou repetir para você que está em casa, que está fingindo que não é contigo. Em meio ao vale, Deus te fará perguntas só para expor a tua fé. A
pergunta de Deus aqui não é oriunda de uma ironia. Ah, Raquel, Deus está tratando Ezequiel ironicamente. Como que Deus faz uma pergunta dessa ao profeta? Não. É só para Deus saber de fato. Na verdade, Deus é sabedor de tudo. É só para que Ezequiel entendesse aonde estava firmada a fé. Segura a mão de quem está do teu lado, a mão inteira, que tu não pegou Covid na casa de Deus, pegou no mercado, que eu sei que tu ia todo dia. Segura com ânimo, segura com autoridade. Fala, a pergunta que Deus está te fazendo é só para expor aonde está a tua fé. Fala, Deus quer saber se a tua fé está baseado no calendário, está baseado no mês de dezembro, está baseado no governo atual, ou se está baseado no que saiu da boca dele a teu respeito. Oh meu Deus, tem alguém comigo aqui? Filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Olha a palavra que ele diz: Senhor Jeová, tu sabes. Essa resposta de Ezequiel não é uma resposta vazia. Quando alguém pergunta assim: o que você quer comer? Por exemplo, eu não sou boa de escolher cardápio. Quando eu vou em algum lugar com meu marido, eu espero o que o Paulo, aleluia, vai escolher. Mais alguma mulher? Ai, Raquel, você pode falar o que você quiser, irmã, que não é identidade, que é não sei o que. Eu não sei, eu só sei que tudo que ele escolhe é bom. Aleluia. Mais alguém? É igual quando pergunta: amor, tá com fome? O que a gente fala? Não. Vou pedir lanche. O que a gente responde? Não quero. Quando o lanche dele chega, aleluia. Tem mais alguém? Você viu, só mulher que sabe, não adianta. Nem a NASA. Minha pastora, tamo junto. Vai fazer o quê? Isso é coisa que nem Adão conseguiu discernir. Escuta, não é uma pergunta. Ezequiel, perdão, não está dando uma resposta de alguém que não sabe o que quer, de alguém que não tem noção. Não, essa resposta de Ezequiel revela a total dependência que ele tem nesse Deus. Oh, aleluia. Senhor Jeová, tu sabes. O Senhor me conhece melhor do que ninguém. Tu sabes que eu creio. Senhor Jeová, tu sabes que eu comecei janeiro dizendo que 2025 era meu ano. Quando chegou junho, eu já queria que fosse 2026. Senhor Jeová, tu sabe que tem dia que a minha fé está lá em cima, a ponto de Abraão ficar com inveja. Mas tem dia que eu estou lá embaixo dizendo: Senhor, tem misericórdia. Mas ainda assim eu não solto a tua mão, porque eu sei que é o Senhor quem tem me sustentado. Ainda assim eu não saio da tua presença, porque eu sei que não tem outro caminho. Como disseram os discípulos: para quem iremos nós, se só tu? Oh, aleluia. Olha para quem está do teu lado, fala para ele: é no meio do vale, em meio ao vale, Deus vai te fazer pergunta, só para expor aonde está firmada a tua fé. Segunda lição, escuta. Então ele me disse: profetize a estes ossos. Olha para cá. Eu amo o Senhor, eu amo esse Deus. Deus não ameniza só para que o cenário fique bonitinho aos nossos olhos. Eu sempre digo que a frase tá osso vem de Ezequiel 37. O povo fala, pastor, como se tivesse inventado, mas veio daqui. Foi Deus que inventou. Catuca quem está do teu lado, fala: Deus sabe que tá osso. Deus sabe que esse casamento tá osso. Deus sabe que esse fim de ano tá osso, tá ou não tá? É um Deus me livre com quem me dera na mesma frase. Deus sabe que relacionamentos, vida familiar, casamentos, Deus sabe, irmão, ninguém esconde nada dele. Ele sabe que está osso, mas ele está dizendo: ei, eu não vou amenizar só para que fique melhor aos teus olhos. Eu não
vou maquiar só para que ajude a tua fé. Ele está dizendo, é para estes ossos mesmo. Tem alguém comigo no culto ou estou sozinha? Tem alguém cultuando conosco pelo YouTube ou nós estamos sozinhos nessa noite? Segura a mão de quem está do teu lado. Segura. Fala, Deus não vai amenizar para te ajudar. Fala, é para a tua realidade mesmo que Ele está te ordenando a profetizar. É tudo seco mesmo, é tudo parado mesmo, é tudo parecendo impossível mesmo, que Ele está dizendo, abra a tua boca e profetiza. Oh meu Deus, tem alguém comigo no culto da vitória essa noite? Seja profeta, seja profeta. Para quem está perto, fala, ainda bem que você veio. Fala, porque papai te trouxe aqui para te dizer, abra a boca e profetiza. Profetiza para esse filho que está no mundo. Profetiza para essa carta de divórcio. Profetiza para essa porta fechada. Dá um grito e quem está do teu lado fala, não vai ser outro, o profeta é você. Não, fala, o profeta do teu vale é você. Porque nós somos muito bons para profetizar no vale dos outros. Eu falo isso, não é assim? A pessoa está enfrentando a mesma coisa que a gente. O que a gente fala? Deus vai agir. Não fica assim não. Deus vai trabalhar. Não é assim? A pessoa está vivendo um tempo de porta fechada tanto quanto eu e você. O que eu e você falamos? A porta já bota a palavra na boca de Deus que Deus nem falou. Já abriu. Deus está dizendo, abri nada. Não é assim? Agora o vale é nosso. O que a gente fala? Deus. É a Maria do bairro que mora aqui dentro. Deus, o Senhor sabe. Perdão, o Senhor me liberta. Você sabe que dentro de toda mulher tem uma Maria do bairro escondida, né? E do homem, Raquel? Carlos Daniel. Até que enfim que essa novela acabou, né, minha irmã? Graças a Deus. Diz minha mãe que não é pecado. Olha aqui. Minha mãe diz, eu não falo mal de ninguém. Eu não pego contra o Senhor. Meu pecado é só cravo da rosa. Cravo e a rosa e Maria do bairro. Escuta. Às vezes nós acreditamos muito mais que o Deus a qual servimos. Como eu disse para uma irmã esses dias, eu falei para ela, nós não cremos de fato. Nós acreditamos que Deus pode curar um câncer no estômago, mas não acreditamos que Ele pode curar uma metástase. Então isso não é fé. É porque o câncer no estômago, aos nossos olhos, está ao nosso alcance. Não é assim? Alguém indica um médico, alguém indica um cirurgião, alguém indica um tratamento, alguém consegue encaixar. Agora metástase, então eu e você não cremos. Não, nós acreditamos na força do nosso braço. Olha para quem está do teu lado, segura a mão dela, a mão dele com ânimo. Pode segurar. Se não gosta vai ser liberto hoje, segura. Para com esse negócio que no céu vai ser pior. Se não aguenta nem sobe. Segura com autoridade, segura com ânimo. Fala para ele, metade de fé é dúvida. Não fala para saber que é com ele. Fala, metade de fé é dúvida. Fala, ou você crê por completo, ou duvida por completo. Terceira coisa, pode aplaudir mesmo com raiva. Terceira lição, escuta. Olha o que a Bíblia diz no versículo 10. Profetizei conforme me deu ordem. Já dizia a vovó, manda quem pode. Esses dias eu guardei essa frase a vida inteira para falar para meus filhos, aleluia. Benjamin me perguntou, mãe, por que eu tenho que fazer? Eu falei, então, tem um versículo que está lá em 2 Raquel, capítulo 3. Manda quem pode,
Aí tem dia que eu falo assim: e obedece quem tem medo de perder os dentes. Aleluia. Tem umas mães aí que é mãe de Enzo, mas lá em casa, o que é a mãe de Enzo, Raquel? Aquelas mães que a criança fala, ela fala: filho, o que você quer comer? Eu acho lindo. A irmã perguntou assim: teu filho come legume? Eu falei: tem que comer, minha irmã. Come o que está na panela. Eu ainda não abri um restaurante para dar um cardápio e falar: filho, catuca essa mãe, esse pai que está do teu lado, pergunta: tu é mãe de Enzo? Pai de Enzo? Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã que a filha adquiriu uma anemia profunda e morreu. E o médico disse que a anemia foi por má alimentação. E eu amo, é uma mulher de Deus, quando ela prega acerca disso. E ela diz: não é o teu filho que manda, é você. Uma vez o Senhor me disse: eu não vou responsabilizar os teus filhos, eu responsabilizo os pais. Catuca quem está do teu lado, pergunta: é você que escolhe ou é ele? Esse é um assunto para um outro culto. Volta aqui. Então profetizei como ele me deu. Tua voz está melhor que a minha, que é isso? Como ele me deu. Olha o que o texto diz. Não, eu preciso citar isso aqui. Não espere uma fé extraordinária para obedecer aquilo que Deus mandou. Faça mesmo que ainda não veja. Faça mesmo que o cenário não combine. Faça mesmo que as coisas que você está falando não encaixem no que você está vivendo. Dá um grito quem está do teu lado, fala: só obedeça. Vamos combinar isso aqui. Vamos parar com essa mania. Eu estou falando para você, mas ao mesmo tempo é aquele negocinho, né? Quando aponta um dedo para um, como é que é? Aí 3 dedos para a gente. Não é isso? É literalmente. Às vezes eu fico pensando: meu Deus, mas como é que eu vou profetizar isso? Olha a realidade. Só que Deus não vai esperar que as coisas combinem. Não. A ordem dele é: profetize mesmo que não veja. Profetize mesmo que não pareça fazer sentido. Profetize, porque Raquel, por que eu tenho que profetizar? Você precisa entender que promessa nunca vai combinar com o cenário. Nunca. Deus vira para um menino, ou melhor, para um profeta, e fala: vai na casa de Jessé, que de lá eu vou prover um rei. Veio o primeiro filho, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. Nenhum desses, daqui a pouco vem um outro, com fedor de ovelha, suado, pingando. Imagina comigo. Eu, se sou profeta de Samuel, ia dizer: Deus, tu tens certeza? O novo rei de Israel é isso? Catuca quem está do teu lado. É assim que Deus faz. Deus vira para uma menina improvável. Ela era o quê? Ela era o quê? O anjo Gabriel entra na casa dela e diz: salve, agraciada. Deus tem um negócio com o improvável, não tem? Catuca quem está do teu lado e fala: por isso que ele te escolheu, por isso que ele entrou na tua casa, por isso que ele foi no teu endereço. Ninguém acreditava, mas papai disse: é você. Ninguém investia, mas papai disse: eu invisto. Ninguém apostava, ele disse: eu não aposto, eu dei o meu filho por ele, por ela. Tem mais algum improvável nesse culto ou estou sozinha? Olha o que o texto diz: profetizei como ele me deu ordem. A Bíblia diz que ele profetiza e ele vê nervos estendendo, carne estendendo, pele estendendo. O que Deus está dizendo, Raquel? Guarda no teu coração. A estrutura vem primeiro e o sopro vem depois. Primeiro Deus vai te dar a estrutura. Para quê, Raquel? Para ver a promessa se cumprindo. 4 pessoas receberam, como diz meu irmão. Dá um grito em quem está perto: Raquel, de novo. De novo. Fala: primeiro vem a estrutura, depois o sopro. A Bíblia diz que ele profetiza, mas não havia neles o Espírito. Só que eu aprendi com o Espírito Santo que Deus nunca, eu aprendi com o próprio Deus, Deus nunca, eu disse o quê? Deus nunca faz ou realiza
algo pela metade. Todas as vezes que Deus faz um milagre, que Deus começa a fazer, realizar um milagre na vida de alguém, fique tranquilo, parece que acabou. Dá um grito quem está perto, fala, só parece. Fala, Deus ainda não acabou. A Bíblia diz que Ezequiel percebe que havia tudo: nervos, tendões, carne, pele, mas não havia neles Aí Deus fala para ele, profetize ao Espírito. Quarta coisa, guarda no teu coração. O que, Raquel? Não pare de profetizar até que concretize tudo. Segura a mão de quem está perto, a mão inteira, que ela vai ficar liberta hoje. Segura a mão dele. Segura com autoridade. Eu termino agora, o louvor já pode vir para cá. Segura com ânimo, não segura com a pontinha com nojinho, não. Para com esse negócio. Depois passar algo na cara, no rosto, no cabelo, no dente. Bebê não pode, está repreendido. Segura com autoridade, segura. Fala, não pare de crer até que você veja Deus completar, fazer, realizar tudo. Fala, enquanto não acabar, não pare de profetizar. Fala, enquanto não acabar, não pare de profetizar. Enquanto Deus não terminar, não pare de profetizar. Quando o profeta fala para Deus, Senhor, ei, tem nervo, tem tendões, tem carne, tem pele, mas não tem espírito. Deus fala para ele, então continue, profetize ao Espírito. Oh meu Deus do céu, tem alguém no culto da vitória? Eu estou sozinha. Deus trouxe alguém essa noite para dizer, se ainda não se converteu, não pare de profetizar. Se a saúde ainda não está intacta, não pare de profetizar. Se o diagnóstico ainda não mudou, diz o Senhor, não pare de profetizar. Fala para três à tua volta. Se já fez 7 semanas, faça 14. Se já fez 14, faça 21. Raquel, você não tem noção há quantos anos eu estou orando, há quantos anos eu estou jejuando. Ei, o Senhor te trouxe aqui para te dizer, enquanto eu não cumprir, enquanto eu não salvar, enquanto eu não curar, enquanto eu não abrir, não pare. Dá um grito, quem está do teu lado, fala, está proibido de parar. Não, ela não entendeu, para saber que é com ela, que é com ele, fala, está proibido de parar. Você que está cultuando conosco, diz o Senhor, está proibido de parar. Profetize até que Deus faça tudo. A Bíblia diz que ele profetiza, e ele começa a ouvir barulho de ossos se juntando. Cada osso é o seu osso, cada osso é o seu osso. Eu profetizo para alguém que crê. Isso é só para quem crê, não é para quem quer. A Bíblia diz que tudo, a Bíblia diz o quê? Tudo é possível ao que crê. É só para quem crê. Eu profetizo na autoridade, que é no nome de Jesus, que esses dias que faltam para acabar 2025, diz o Senhor, você vai ouvir barulho de impossível se tornando possível. Oh meu Deus do céu, tem alguém comigo nesse culto? Eu estou sozinha. Coisas que estavam fechadas, portas que estavam trancadas, coisas que eram impossíveis, diz o Senhor, tu vai começar a ver se mover. Vai se mover na tua casa, vai se mover nessa empresa, vai se mover no ministério, vai se mover no casamento, vai se mover na saúde física, vai mover na saúde emocional. Você vai ver. Tem alguém para crer comigo nisso aqui? Fica de pé, termina agora. Versículo 14 termina assim.
porém em vocês o meu espírito. E vocês viverão. Eu vou estabelecer vocês na vossa própria terra. É uma graça de Deus nesse lugar. Dá um grito em quem está perto, fala para ele, sabe o que é estabelecer? Fala, um dos significados é honra. O que Deus estava falando para o povo é o seguinte: eu poderia fazer algo grande aqui, mas vou levá-los para a vossa própria terra. Eu vos honrarei na vossa própria terra. Para que essa pessoa que está do teu lado entenda, para não disfarçar, para saber que é com ele, que é com ela. Fala, o que Deus está dizendo é que é nessa casa mesmo, é que é nessa empresa mesmo, é que é nesse ministério mesmo, é que é nessa rua mesmo, é que é nessa família mesmo, é que é nesse estado, é que é no Brasil mesmo. Diz o Senhor, eu vos honrarei na vossa própria terra. Às vezes, o vale que enfrentamos não é apenas um lugar de dor, mas um lugar onde Deus decide revelar o tamanho da nossa fé. E essa é uma das verdades mais profundas dessa mensagem. Porque quando olhamos para Ezequiel 37, percebemos que Deus não leva o profeta para um cenário bonito, organizado ou promissor. Ele o leva para um vale cheio de ossos secos. Um lugar marcado pela impossibilidade, pelo fim, pelo silêncio e pela ausência de esperança. E ainda assim, é justamente nesse lugar que Deus começa a falar. Isso nos ensina que o Senhor não precisa de um ambiente favorável para agir. Ele não depende de sinais positivos para começar um milagre. Ele continua sendo Deus mesmo quando tudo parece perdido, e continua tendo poder mesmo quando a realidade diante dos nossos olhos tenta dizer o contrário. Há momentos em que a vida também nos leva para vales assim. Dias em que olhamos ao redor e tudo parece seco. Seco por dentro, seco por fora, seco nos sonhos, seco nas forças, seco nas emoções, seco nas respostas. Há fases em que a casa parece seca, o coração parece seco, a esperança parece seca e até a fé parece enfraquecida. E é justamente nesses momentos que essa palavra nos abraça e nos lembra que Deus não se intimida com cenários impossíveis. Aquilo que para o ser humano parece encerrado, para Deus ainda pode recomeçar. Aquilo que para muita gente já morreu, para Deus ainda pode viver. Aquilo que perdeu forma, estrutura, cor e movimento, ainda pode ser alcançado pelo sopro do Espírito. Outro ponto muito forte dessa mensagem é que Deus faz uma pergunta antes de realizar o milagre. Ele pergunta se aqueles ossos poderiam viver. E essa pergunta não era porque Deus não sabia a resposta. Era porque Ele queria expor onde a fé estava firmada. E isso também acontece conosco. Muitas vezes, em meio ao vale, Deus permite perguntas, silêncios e processos que revelam o que realmente está dentro de nós. É fácil dizer que crê quando tudo vai bem, quando as portas estão abertas e quando há sinais visíveis de progresso. Mas a fé mais profunda é aquela que continua firme quando o cenário não ajuda, quando a lógica não coopera e quando tudo ao redor parece contradizer a promessa. Essa palavra nos convida a olhar para dentro e perguntar com sinceridade: em que a nossa fé está firmada? Naquilo que vemos, ou naquilo que Deus falou? E então vem uma das partes mais bonitas dessa mensagem: Deus manda profetizar exatamente sobre aquilo que parece perdido. Não sobre algo promissor, não sobre algo já em movimento, mas sobre os ossos secos. Isso é poderoso, porque mostra que Deus não pede que esperemos a melhora do cenário para começar a crer. Ele nos chama a abrir a boca em meio à impossibilidade. Ele nos chama a declarar a palavra no meio do vale. Ele nos chama a continuar crendo quando ainda não há evidências visíveis de mudança. E essa é uma lição muito necessária para o coração que está cansado, porque muitas vezes nós queremos primeiro ver alguma melhora para depois ter esperança. Mas o reino de Deus funciona de outra forma. Primeiro vem a obediência, depois vem o movimento. Primeiro vem a confiança, depois vem a manifestação. Primeiro vem a palavra, depois vem o barulho dos ossos se juntando. Essa mensagem também nos ensina algo muito importante sobre o processo. Quando Ezequiel profetiza, os ossos se juntam, os nervos aparecem, a carne cresce, a pele se forma, mas ainda não havia espírito neles. Isso mostra que nem sempre o agir de Deus acontece de uma vez só diante dos nossos olhos. Às vezes ele começa pela estrutura. Às vezes ele está organizando o que ainda não entendemos.
Às vezes ele está preparando, alinhando, conectando, curando por camadas, restaurando por etapas. E, por isso, não podemos interromper a nossa fé no meio do processo. Só porque ainda não terminou, não significa que Deus não começou. Só porque ainda falta o sopro, não significa que o milagre não está em andamento. Essa é uma palavra para quem está vendo pequenos sinais, mas ainda não viu a plenitude. Para quem já ouviu o barulho dos ossos se juntando, mas ainda espera a vida completa. Deus está dizendo para você continuar. Continuar crendo, continuar orando, continuar profetizando, continuar permanecendo. Talvez uma das maiores consolações dessa mensagem seja justamente essa: Deus não para no meio da obra. O Deus que começa também completa. O Deus que organiza também sopra. O Deus que chama também sustenta. O Deus que promete também cumpre. E se ele ainda não terminou, então ainda não acabou. Há pessoas que olharam para a própria história e concluíram cedo demais que não havia mais saída. Há pessoas que se acostumaram com o vale, com a espera, com a dor, com a frustração, e já não conseguem mais imaginar nada diferente. Mas essa palavra vem hoje para quebrar esse conformismo silencioso e reacender a esperança. Porque o Deus das impossibilidades continua sendo especialista em trazer vida onde ninguém mais espera nada. E tem algo ainda muito especial nessa mensagem: Deus não apenas restaura, Ele honra. Ele não apenas levanta, Ele estabelece. Ele não apenas devolve movimento, Ele devolve destino. O Senhor é capaz de fazer florescer exatamente no lugar onde parecia que tudo tinha acabado. Ele é capaz de trazer vida exatamente na área que mais secou. Ele é capaz de restaurar exatamente aquilo que você pensou que jamais voltaria a existir. E quando Ele faz, não é apenas para aliviar uma dor momentânea. É para revelar a sua glória, fortalecer a fé e mostrar que nenhuma palavra liberada por Ele cai por terra. Por isso, se hoje existe alguma área da sua vida parecendo um vale, respire fundo. Não se apresse em concluir o que Deus ainda está escrevendo. Não transforme em sentença aquilo que ainda é processo. Não declare fim onde Deus ainda está soprando promessa. Continue crendo. Continue obedecendo. Continue profetizando sobre aquilo que parece seco demais para recomeçar. O mesmo Deus que falou com Ezequiel continua falando hoje. O mesmo Deus que perguntou, ordenou, soprou e levantou um grande exército continua sendo poderoso para agir outra vez. E aquilo que parecia apenas um vale pode se tornar o lugar onde você verá Deus fazer viver o que ninguém mais acreditava que poderia viver de novo.